Olá, meus amigos, está chegando a 19ª edição do canal Zuca e Tuga e hoje uma edição especial, sempre ao meu lado, o jornalista da bola, João Almeida Moreira. Que edição legal, que bacana, temos um entrevistado, um importante entrevistado na edição de hoje, né, João? Tudo bem? Oi, Caco, tudo bem? Tudo ótimo, é? Um entrevistado que foi ídolo no Brasil, ídolo em Portugal, ídolo também em outro país, a Espanha, mas principalmente no Brasil, porque ele é brasileiro e jogou em vários clubes grandes aqui, e em Portugal foi um dos grandes craques da história do clube com mais torcida de Portugal. Então, obviamente, é muito famoso e é ele, é o cara, ou o gajo, como a gente diria lá, que vai completar o nosso álbum de figurinhas, o nosso álbum de figurinhas aleatórias, ou seja, em cada programa temos uma figurinha para fazer um time e ele é o último, é o centroavante. É o cara da frente, é o ponta de lança. Seja bem-vindo, Jonas. Obrigado por estar conosco aqui no Zuca e Tuga. Obrigado, Caco. Obrigado, João. Que prazer estar participando com vocês aí. Muito bonito o nome, hein? Muito bonito. Zuca e Tuga, combinou certinho. Essa tabela aí tá sensacional. Pois é, Jonas, vou começar um pouquinho do início da tua carreira e ele falou tanto, João, do teu sucesso em Portugal, eu de Porto Alegre aqui, sei muito do teu sucesso no Grêmio, mas não foi um começo tão fácil assim, né, Jonas? Até teve 2 passagens pelo Grêmio, até que conquistasse o torcedor, começasse a marcar gols, momentos difíceis que é natural do jogador. Eu aproveito para que você conte um pouco também, fique à vontade no tempo, de forma resumida, como é que você saiu de onde do interior de São Paulo, parou no Santos e como é que foi parar no Grêmio? E aí falar um pouco dessa dificuldade e um passo a mais ainda. O técnico de hoje e a sua relação com o Renato Portaluppi, que para muitos é o Renato Gaúcho, para nós aqui, Renato Portaluppi, Jonas. Bom, em resumo, eu comecei no Guarani, comecei tarde no futebol, com 20 anos, né? Larguei a faculdade de farmácia, estava cursando, ia para o terceiro ano de faculdade de farmácia e fui atrás do meu sonho. As coisas aconteceram muito rapidamente na minha vida, fiquei 1 ano e 8 meses no Guarani, me destaquei sendo vice-artilheiro da Série B de 2005, ano que o Grêmio subiu da Batalha dos Aflitos e tal, aquele jogo histórico contra o Náutico. De lá vou para o Santos, fico 1 ano e 8 meses. Peguei o treinador Vanderlei Luxemburgo, que me ajudou muito, mas tive altos e baixos no Santos. Tive uma lesão muito grave do joelho, ligamento cruzado, que me dificultou, né? A mostrar a minha melhor forma de jogar, né? E aí, naquele momento, houve interesse do Grêmio e eu achei que era uma boa. Futebol do Sul é mais aguerrido, é mais competitivo. Eu achava que eu deveria passar por isso, porque eu também sempre sonhei em jogar na Europa e tal. Então, foi o que aconteceu. Entraram em acordo, fui para o Grêmio. No início do Grêmio foi muito difícil também, não vinha jogando com frequência. Fui emprestado para a Portuguesa. Para mim, ali foi o divisor de águas, porque eu jogo na Portuguesa, vou bem, me destaco e volto para o Grêmio de uma outra forma, com mais confiança, tendo mais minutagem na Portuguesa, que me ajudou a ter uma boa performance. E aí, nessa segunda passagem minha no Grêmio, foi sensacional. 2009, principalmente 2010, né, que foi o meu melhor ano aqui no futebol brasileiro, com o professor Renato, que é um pai para mim, me ajudou muito, me deu muita moral, brincava muito comigo, zoava, olha, quem viu a 7 do Grêmio com o Renato, tem que ver agora a 7 com o Jonas e tal, mas assim, foi fundamental nesse ano para mim, onde eu fui artilheiro do Brasileirão, fui artilheiro das Américas, juntamente com o Neymar, e realmente, assim, a lembrança que os torcedores brasileiros têm da minha passagem no Brasil, aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma, o Grêmio foi o que mais eu tive destaque e foi muito bom. Logo depois eu vou para a Europa, né? Então foi muito importante, um ano mágico. O ano de 2010 foi muito mágico ao lado do Renato, que é o maior ídolo do clube, né? Você chegou a ser artilheiro em 2010 do Campeonato Brasileiro. E só mais antes de eu passar a bola para o João, nessa nossa tabelinha Zuca e Tuga,
Me fale um pouco mais do Renato, do momento que você está vendo ele hoje, as dificuldades que ele está passando, críticas, inclusive até questionamentos de que se ele perdeu um pouco a forma de treinar, perdeu o time do negócio, porque o Grêmio não está jogando bem com o Renato no comando. Como é que você está acompanhando esse momento do Grêmio? E uma preocupação, eu sei que você gosta do Grêmio, quer que o Grêmio esteja bem, por ter jogado lá e foi conquistado por essa torcida que também te conquistou, Jonas. Sim, eu torço muito pro Grêmio, acompanho, principalmente com o Renato lá, né? Mas assim, claro que está sendo um ano difícil, bem diferente dos outros anos, né? Com o Renato à frente do clube, ganhando títulos, voltando a colocar o Grêmio aí em destaque, vencendo Libertadores, Copa do Brasil. Então, claro que não vai ganhar sempre, é difícil, a cobrança aqui é para ontem, não é para agora, né? E eu vejo com muita normalidade essa pressão e essa cobrança em cima do Renato, como ele também teve os seus momentos lá. Só que, sem dúvida nenhuma, o que ele fez com o Grêmio, para mim, como jogador e treinador, ele é o maior ídolo do clube, né? Então se cobra muito isso. Mas não seria todo ano que o Renato iria brigar por títulos, queria ganhar Libertadores, Copa do Brasil com frequência. Acho que teve seu momento, como agora é o momento do Palmeiras, do Flamengo, como foi do Corinthians anos atrás, como foi do Cruzeiro alguns anos atrás, do Atlético Mineiro, pode ser do Botafogo. Então, acho que futebol é isso, há as cobranças, momentos bons, não tão bons, mas que, sem dúvida nenhuma, a gente torce. Eu também, como gremista, acho que o Grêmio não vai brigar para cair. É claro que está ali, né, numa posição incômoda, mas pro bem do clube e do Renato, permanecer na primeira divisão aí é o principal objetivo, para depois, quem vier o ano que vem, parece que ele não fica, dar sequência aí no trabalho. Ô, Jonas, vamos pular um pouco aquela fase no Valência, porque isso aqui é Zuca e Tuga, portanto vamos já direto para Portugal. Em Valência você também fez uma excelente campanha, mas depois ao chegar a Portugal, como é que foi? Foi tal como no Grêmio também teve dificuldades no início ou pegou logo arrancou logo jogando muito? Eu pergunto, eu confesso que eu não sei bem, porque eu, como já morava aqui no Brasil, nem peguei muito o seu início, só peguei depois os seus golos consecutivos durante 3 ou 4 temporadas que não parava de fazer gols. Mas o início foi difícil? Aí no Benfica é assim, é algo espetacular, porque foi totalmente diferente de todos os clubes que eu tinha passado. Depois de 2 meses que eu cheguei no clube, eu já assumi a titularidade, e foram 5 anos maravilhosos, né? Até o ano que a gente perdeu do Porto no campeonato, né? Eu fiquei 5 anos lá, ganhamos 4 títulos, né? 4 campeonatos portugueses, mais taça, supertaça, enfim, vários títulos. Mas até quando a gente perdeu, eu fui artilheiro, não tinha o que reclamar. Então, para mim, o Benfica foi único, será único na minha carreira. Foi muito rápido as coisas. Eu também eu chego do Valência, que me ajuda muito. Queira ou não, o campeonato espanhol é muito mais forte do que o português. Eu já tinha essa experiência, fiquei 4 anos em Valência, que me ajudou muito. Jogar contra grandes jogadores, trabalhar com grandes treinadores, enfim. Então, isso me deu um conhecimento para chegar em Portugal e já logo deslanchar desde o início. Só mais uma pergunta, porque o Renato Gaúcho está agora no Grêmio e quem está agora no Benfica é o Bruno Lage, ou seja, tanto o Renato como o Bruno Lage, treinadores com quem você trabalhou. O que você acha? Qual é a sua opinião sobre o Bruno Lage? Ele chegou e a equipe melhorou, não estou a dizer que já está pronta, mas estava muito ruim no início e agora parece que já tem um caminho. Ele pode ser o cara que pode levar o Benfica aí adiante nessa temporada? Com certeza. Eu adoro o Bruno Lage, me ajudou muito no final da minha carreira. Estive trabalhando com ele alguns meses, né? Porque ele chega no Benfica, a gente estava numa situação difícil, depois a gente faz a reviravolta ali no Porto e saímos campeões da temporada 2018-2019. Torço muito para o Benfica, é um treinador que tem muito conhecimento, que trabalha muito dia a dia, os mínimos detalhes, muito intenso naquilo que faz nos treinamentos, e o Benfica já é outro, com certeza, já vem dominando, principalmente no Campeonato Português, os adversários. Na Champions tem feito bons jogos, tem ganhado, tá ali, né, brigando para a classificação, para a próxima fase.
E com certeza a contratação do Bruno Lage, por conhecer o clube, ele já saiu de lá, ele foi formado lá, ajudou nessa retomada do Benfica, que começou a temporada muito mal. Jonas, você torce para o Grêmio, você já falou, para o Benfica também, deve ter um carinho por todas as camisas que vestiu, Valência, mas a gente sabe, todo o jogador tem um time do coração, assim, já vi você falar do Corinthians, da sua relação com o Corinthians, é o time do coração mesmo, de infância, é corintiano, a família é corintiana, e se é, como é que você está vendo esse momento do Corinthians? E esse baita cara tá jogando demais o holandês, como mudou o Corinthians, o Memphis Depay, né? Que é um cara que do meio para frente faz muita diferença. Exato, cara, que eu sempre fui corintiano, até porque eu tô no estado de São Paulo, né? Então aqui a maioria é Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos. Então desde pequeno, Corinthians, roxo, tinha a bandeira da Gaviões da Fiel. Quando o Corinthians era campeão, eu saía com o meu pai buzinando, era o primeiro carro, porque a bandeira era muito grande, o pessoal atrás, enfim. Depois que joga, já perde toda aquela questão de torcedor, né? Fica profissional a coisa. Voltei a ser corintiano novamente, vou no estádio quando eu posso, né? Tem uma turma aqui do interior que a gente vai de van, aquele regaço, né? Vai tomando umas, já vai cantando. Eu sempre fui corintiano, todo mundo brinca que, pô, você deveria jogar no Corinthians e tal, né? Mas, enfim, foi um clube que realmente, desde criança, eu comecei a torcer. A família inteira praticamente é corintiana, só o meu irmão do meio, que é São Paulino. Minhas filhas hoje são Paulina também, fez a cabeça delas. Mas, enfim, tá tudo bem. E o Corinthians melhorou muito, né? Melhorou muito, tava brigando para não cair. De repente, encaixou ali alguns jogos, ganhou até o clássico do Palmeiras. E o Memphis Depay é um jogador diferente, a gente sabe, muito tempo de Europa, né? Já tem uma qualidade diferente. Mesmo não estando na boa forma, se percebe que a movimentação dele, a inteligência, a leitura de jogo é diferente. Finalização, né? Não precisa de 4, 5 bolas para fazer um gol, uma, duas bolas, ele vai fazer o gol. Então, nós corintianos estamos felizes com a retomada do time, até brigando para Libertadores, vai entender, né? E com a chegada de um grande jogador, que é ele, que revolucionou o Corinthians, o torcedor abraçou essa contratação e tomara que ano que vem ele possa continuar dando alegrias aí para o torcedor corintiano. Ô, Jonas, eu sempre que falo com você, a gente fala sempre inevitavelmente do Benfica, né? Lógico. Mas agora eu vou fazer uma pergunta sobre o rival, que é o Sporting. Por quê? Porque você jogou no Benfica com o Ruben Amorim, ex-treinador do Sporting, acaba de ir agora para o Manchester United, e jogou no Valência com o João Pereira, que é o atual treinador do Sporting, substituindo o Ruben Amorim. Está começando a carreira. Você já sentiu alguma coisa de treinador no Ruben Amorim? Provavelmente, até porque ele jogava ali no meio campo, era um jogador assim meio cerebral. Mas o João Pereira era meio esquentado, né? No lateral direito, meio A questão do Ruben Amorim foi o primeiro jogador que me recebeu em Lisboa. E me lembro como se fosse hoje as suas palavras. Olha, Jonas, que legal que você veio, você vai arrebentar aqui, cara, você vai se dar muito bem. E eu falei, pô, tomara. E acabou acontecendo, né? Então a gente teve uma relação muito boa, a gente ficou só uma temporada, né? Mas o Rubens sempre foi um jogador inteligente. Não imaginava que ele seria treinador, ele não comentava nada, mas quando jogava, né? Eu cheguei, ele estava até machucado, ele ficou um período sem jogar, mas quando jogava, era muito inteligente, não corria muito, sabe? Pela sua inteligência, pela leitura de jogo, pela forma de pensar, você via que era um jogador bem diferente. E estou feliz com o sucesso dele como treinador, porque é uma grande pessoa, um grande ser humano. Claro que está no rival nosso, né? Mas que bom que ele foi embora. Isso é bom para o Benfica. E o João Pereira também, coincidi com ele no Valência, um jogador aguerrido, chato dentro de campo, que azucrina o tempo todo o adversário e até os companheiros de equipe, não gosta de perder. Agora, nessa nova função, eu já não é muito pouco tempo, né, que ele está como treinador, assumiu agora a equipe principal. É diferente, porque a cobrança vai ser grande, mas o João, tenho certeza que deve ter se preparado muito para chegar nesse cargo, né? E tomara que ele não tenha sucesso no esporte, quem tenha no Benfica. Depois nos outros times a gente torce, porque é um grande companheiro, a gente se dava muito bem lá
os brasileiros com os portugueses, que na época estava ele, né, o João Pereira, e o Ricardo Costa, zagueiro, que jogou no Porto também, juntamente comigo e com o Diego Alves, que eram os Zuca e os Tuga aí, daquela época do Valência. Legal. O Jonas, quem foi o teu ídolo no Corinthians, então, na infância, de seleção brasileira? Quem eram os teus ídolos? Tu te inspirava já em atacantes? Antes de passar para a próxima pergunta, que é de Libertadores e Champions League. Eu vou tentar para perguntar também que você fez um gol que rebaixou o Corinthians, né? Você está sempre azucrinando você com essa história, né? Então, Achei que você não ia lembrar disso. Ó, vamos lá. O meu ídolo de infância sempre foi o Ronaldo Fenômeno, por tudo que jogou, por tudo que passou, então, para mim. E do Corinthians, o Marcelinho Carioca. E, inclusive, eu vi ele recentemente aqui em Ribeirão. Eu nunca não cheguei a jogar contra ele, ele é muito, muito mais velho. E aí encontrei ele pela primeira vez aqui pessoalmente, eu até falei para ele, falei, ó, sou super fã porque sou Corinthians e tal, quando era moleque, nossa, eu gostava muito de ver você jogar e você era o meu preferido e tal, eu não acreditava, pô, que legal, enfim, então, esses dois aí era a minha referência de ídolo maior assim, Ronaldo, e no Corinthians o Marcelinho. E esse gol do Corinthians, infelizmente, né, a gente também, ou felizmente, porque a gente também tem que fazer o nosso trabalho, eu estava no Grêmio, foi o último jogo, Grêmio e Corinthians, 2007, e aonde o Corinthians precisava ganhar do Grêmio e acabou empatando o jogo, e o Corinthians caiu aquele ano, e eu fiz o gol. E aí acaba que fica marcado o último gol, né? Porque o Corinthians fez uma temporada muito abaixo, e aí acaba que até hoje, nos programas assim, passa o gol e passa o último gol, e o gol eu cabeceando lá e fazendo gol. Só me arrependo de ter tirado a camiseta, porque acho que eu poderia ficar um pouco mais contido. Agora, fazer gol não tinha como, é a nossa profissão, é o nosso trabalho, é o nosso profissionalismo também que está em jogo. Mas, enfim, depois daquilo também o Corinthians se reergueu e voltou vencendo muitas competições e reestruturou totalmente o clube, né? Mas então vai ter que fugir do último jogo, se da rodada desse ano, se tiver que valer. Como é que vai assistir esse jogo? Torcendo para o Corinthians, mas o Grêmio também podendo ser rebaixado. Se acontecer essa situação, melhor nem assistir, né, Jonas? Porque vai ser complicado para ti isso. Exato, exato. Não, mas se chegar a esse ponto, eu acho que não vai chegar. Inclusive, os amigos meus têm brincado comigo, falaram, agora vai ser o troco, viu? Mas se chegar a esse ponto, eu vou torcer pro Grêmio, porque o Grêmio não pode cair, não. O Corinthians já tá tranquilo e. Ah, mas e se o Corinthians precisar de Libertadores? Ah, cara, o Grêmio não pode cair, não. O Grêmio é enorme, gigante. Então, como o Corinthians está tranquilo, já mais, já não tem chance de cair, pelo contrário, então, mas acho que o empate do Grêmio também, agora o próximo jogo vai ser difícil, mas o Grêmio vencendo em casa já se safa aí matematicamente. A situação pode ser mais tranquilizadora, podemos dizer assim. Vamos falar um pouco dos outros brasileiros, então, acompanhando. Nós temos uma grande final de Libertadores, inédita, porque o Botafogo chega à final da Libertadores, o Atlético Mineiro de novo. Mas para você, quem é que chega melhor, não só neste final de semana da final, mas também durante o ano todo, né? Muita gente fala, o Botafogo é a grande equipe do ano no futebol brasileiro, mas não vive um melhor momento. E o Atlético vive um péssimo momento, por mais que tenha tido uma campanha muito boa e tem grandes jogadores também. O que te parece esse jogo? Porque é diferente, né? Daí já aproveito para fazer a comparação. Jogar Libertadores e jogar Liga dos Campeões da Europa. Até porque agora temos também final única. Na sua época nem existia essa questão de final única na Libertadores, né, Jonas? Exato, acho que são assim, aqui para nós é a maior competição, né? Todo clube quer ganhar Libertadores, e lá fora, com certeza, é a competição mais bonita que também todos os clubes querem ganhar, né? Graças a Deus eu tive o privilégio de jogar as duas competições, não ganhei, infelizmente, era mais difícil na Europa, né? Valência e Benfica é muito difícil ganhar Champions. E aqui, bateu na trave com o Santos, até mesmo com o Grêmio, o máximo que cheguei foi numa semifinal, mas enfim, muito bom, né? São duas grandes competições que todos os jogadores sonham em jogar e ganhar, né? Eu acho que o Botafogo chega com uma leve vantagem,
por causa que no futebol, cada 2, 3 dias de heróis, você pode se tornar vilão e vice-versa, né? O Botafogo não vinha bem, perdeu a liderança para o Palmeiras, vai na casa do Palmeiras, ganha terça-feira e daqui a pouco vai disputar a final da Libertadores já com uma outra confiança, com uma outra autoestima. O Atlético não tem ligado muito para o Brasileirão, principalmente ali poupando alguns jogadores, mas é o Atlético forte, com o Hulk, com o Paulinho, com um ataque muito, muito decisivo. Mas sem dúvida nenhuma, para mim, o Botafogo é o melhor time do ano e tem essa leve vantagem por causa do jogo do Palmeiras, que não tem nada a ver com Libertadores, com o brasileiro, porque se não tivesse vencido o Palmeiras, eu acho que talvez aí o Atlético teria uma leve vantagem. E o futebol é assim, é momento, e eu acho que essa vitória do Palmeiras contra o Palmeiras, o Botafogo teve uma reviravolta aí. Agora é a nossa hora especial, né, do nosso álbum aí e também do nosso cromo, né, João? Isso, é um quadro que a gente tem sempre chamado álbum de figurinhas, onde a gente monta uma equipe bem aleatória. Álbum de figurinhas / caderneta de cromos, porque lá em Portugal a gente fala caderneta de cromos. Você provavelmente nem sabia disso. Você não teve lá tempo suficiente para saber isso, talvez, Jonas. Mas o nosso álbum de figurinhas, caderneta de cromos, é uma equipe completamente aleatória que a gente foi fazendo ao longo destes episódios, incluindo caras que a gente ia falando programa a programa, né? Tanto que começa já vamos ver com quem começa, né? Mas vamos rodar a nossa vinheta. Nós temos uma vinheta especial para o álbum. Depois de rodar a vinheta, nós vamos revelar toda a nossa seleção e o último jogador que é atacante, que parece estar muito claro que é ele que vai entrar no álbum agora. Tá aqui então, ó, Jonas, álbum de figurinhas em português do Brasil e caderneta de cromos em Portugal, que para mim completamente diferente. Foi o João que me ensinou, Jonas. Eu nunca tinha ouvido falar em caderneta. Caderneta para mim é aquela da nota do colégio, né? Ou boletim, ou caderneta. No Rio Grande do Sul é caderneta, né? Então tá aqui, ó, o nosso último atacante, última figurinha. Colocamos até 2 figurinhas. Jonas com a camisa do Grêmio e Jonas com a camisa do Benfica. E o João vai começar a escalar agora. A nossa seleção está formada pelos diretores técnicos Caco da Mota e João Almeida Moreira. Nosso time escalado aí, João. Então começou com o Félix Mourinho, que é muito desconhecido aqui no Brasil, lógico, mas a gente estava conversando sobre o Mourinho, o treinador Mourinho, e lembramos que o Félix Mourinho foi goleiro da seleção portuguesa, um jogo só, e esse jogo que ele fez foi aqui no Brasil, na Copa, era chamado Mundialito, Copa Independência, alguma coisa assim, que o Brasil ganhou na final a Portugal, inclusive. Depois o lateral direito foi o Rogério, aquele famoso Rogério que jogou no Corinthians e no Palmeiras, ficou marcado, porque o futebol é meio cruel, né? Ficou marcado com as pedaladas do Robinho, mas foi um grande jogador, jogou no Sporting, curiosamente saiu do Sporting para ir para o Fluminense, e o Sporting então foi contratar um lateral direito para o lugar dele, e contratou um tal de Abel Ferreira, né? Ou seja, por aqui se vê como o mundo Zuca e Tuga está sempre em interação. E depois já passa a bola para o Caco, mas depois tem o Aloísio, que jogou no Internacional durante bastante tempo, no Barcelona, e foi um ídolo incrível do Porto durante muitos anos, foi um dos grandes zagueiros da história do Porto. E já passa essa bola para ti. E temos também, além do Aloysio, uma zaga dupla Grenal aí, que até tem o Roger lá do lado esquerdo, mas eu antecipo antes o Baidec, o Jorge Baidec, grande zagueiro do Grêmio, campeão mundial da Libertadores 1983, campeão brasileiro 81, quando o técnico era Leão, né? E com o Valdir Espinosa, saudoso Valdir Espinosa, o Grêmio campeão mundial, nesse time de 83, cujo ponta que virou estátua. A estátua não é para o técnico Renato, mas muito mais para o jogador. Não estou criticando o técnico, mas a história do Renato como jogador realmente é para uma estátua. Ele campeão do mundo fazendo gols contra o Hamburgo. A ponta, a lateral esquerdo, Roger Machado. E aí começamos o meio de campo com mais um benfiquista aí, é o Amaral, né, João? Isso, o Amaral passou no Benfica emprestado, era numa época em que o Benfica era da Parmalat, tal como o Palmeiras e tal como o Parma, né? O clube original lá da cidade de Parmalat. E então ele foi emprestado para o Palmeiras ou para o Parma, não lembro bem. Sei que a torcida do Benfica não queria que ele saísse,
fez até uma campanha, Fica Amaral, com todos os torcedores dando dinheiro para ele ficar, mas acabou saindo, mas ficou muito ligado ao Benfica mesmo assim. Depois, ainda no meio-campo, o Ruben Amorim, que a gente falou dele várias vezes, a propósito, inclusive, da saída para o Manchester United, companheiro de equipe do Jonas, e o Beto, que a gente falou dele a propósito do último Botafogo campeão, em que ele era uma das figuras. O Beto, jogador carioca, que passou por todos os clubes grandes cariocas, e que estava no Botafogo campeão de 95, o último Botafogo campeão. Talvez agora acabe esse jejum botafoguense. Jogou no Grêmio também. Isso. Depois, você fala da ala direita, porque é um jogador que passou pelo Benfica, mas passou principalmente pelo Grêmio, né? Até teve um recente comentário, viu, Jonas, que eu fiz, um jogo do Benfica, se não estou enganado, os 20 anos do Estádio da Luz, e aí tinha alguns jogadores, e aí depois nessa semana ou nesse período, você deu entrevista e apareceu na transmissão fora do ar, mas eu fiquei acompanhando a sua entrevista para a TV Portuguesa. E outra oportunidade, o Valdo. O Valdo, que é de Siderópolis, Santa Catarina, começou no Figueirense, parou no Grêmio, seleção brasileira, depois até passou pelo Botafogo também, mas com uma carreira também no próprio Benfica, e até chegar ao nosso meia, o nosso ponta esquerdo, o nosso habilidoso, o nosso Maradona, podemos chamar assim, João, do nosso Maradona português, antes do Jonas fechar o nosso ataque. Isso, chamavam lá em Portugal de Maradona português, e era realmente um jogador espetacular. Não estou dizendo, espetacular mesmo é a palavra, não estou dizendo que ele tenha sido um grande jogador, porque teve uma carreira um pouco irregular, mas era um jogador espetacular, pegava na bola e driblava todo mundo em velocidade e técnica, que era o Futre, Paulo Futre, na esquerda. E depois no ataque, claro, colocámos o Jonas, ídolo de um monte de clubes brasileiros, principalmente o Grêmio, e ídolo do clube com a maior torcida de Portugal, o Benfica, onde foi artilheiro consecutivamente, e portanto é ele que encerra essa caderneta de cromos ou álbum de figurinhas. A gente também chama álbum de cromos às vezes, mas o caderneta era mais, no meu tempo, era mais caderneta mesmo. Então, fechando aí com o Jonas, obrigado pela entrevista, estar aqui conosco. Então, está premiado. A gente já havia escolhido, não é porque deu a entrevista que a gente, né, João? Que a gente acabou escalando o Jonas. É meritocracia por tudo que fez no futebol brasileiro, principalmente esse período do Grêmio que eu acompanhei muito, e também o período do Benfica, que você contou a história para nós. João, tem ainda aquela nossa questão, um quadro interessante que o Jonas pode participar, que é a língua que nos desune, coisas de Portugal que são ditas de um jeito, e no Brasil, você pode explicar melhor, até porque você tem o dicionário português de Portugal. Eu uso muitas vezes o Aurélio Buarque de Holanda, que é o nosso principal dicionário aqui do Brasil. Então, como todos sabemos, há palavras que são as mesmas, mas querem dizer coisas diferentes, e há mesmo palavras diferentes para a mesma coisa. A gente já falou aqui de muitos exemplos, como balneário em Portugal, que aqui é vestiário, e já falamos de dimensas, inclusive coisas mais simples, como a equipa, que acaba em A lá e aqui é equipe. Muitos brasileiros estão começando a entrar em contato com o português de Portugal graças ao Abel, graças ao Arthur Jorge, graças ao Pedro Caixinha e graças a outros treinadores que passaram por aqui, Jorge Jesus, etc. E por falar em Jorge Jesus, você, Jonas, teve alguma dificuldade com o Jorge Jesus? Ainda por cima ele é um cara que fala muita gíria lá em Portugal. Teve alguma dificuldade no início em relação a essa história da língua que nos une, mas ao mesmo tempo a língua que nos desune? O Mister Jesus, eu tenho um carinho enorme porque me ajudou muito no início da minha chegada no Benfica, né? Eu também tive pouco tempo de trabalho com ele, só uma temporada, mas foi o suficiente para eu também jogar um futebol que nem eu imaginava jogar no primeiro ano de Benfica. E eu lembro que no início do trabalho ali, né, da minha chegada, ele puxava muito a minha orelha e tal, apertando muito comigo, não sei o que e tal, você tem que treinar mais, porque eu não tinha feito a pré-época no Valência, porque eu já não ia ficar mais no clube, né? Eu perdi praticamente a pré-época. E aí ele teve uma vez que a gente foi fazer um exercício lá e tinha que dar um sprint final, e eu tava no meu máximo, e ele, fogo, pá, tás a gasóleo. E aí eu falei, gasóleo? Não entendi nada, né? Para mim, gasóleo, eu me referia à gasolina. Nossa, aqui, né? A gasolina anda bem aqui nos carros, né? Aí eu terminou o treino e tal, eu cheguei ali perto do massagista, falei, o que significa isso aí, a gasóleo? Ele, a gasóleo é que tá devagar, pô, não sei, ele achou que
você estava devagar e tal. Eu falei, pô, mas para nós aqui, né, principalmente aqui no estado de São Paulo, seria o álcool, vai, que os carros não andam tão rápido e não são tão potentes. Mas eu achei que o gasóleo seria a gasolina nossa, né? Eu falei, pô, mas a gasolina vai bem, né? Mas aí eu confundi isso aí, foi muito engraçado, porque algumas palavras realmente são diferentes e com também definições diferentes, mas que, assim, no geral, foi muito tranquila a adaptação em Portugal, porque é uma outra coisa que muda do mais, somos muito parecidos. Na verdade, pode ser alguma coisa do motor dois tempos, né? Que era o motor mais antigo, geralmente a diesel. E o gasóleo pode ser isso em Portugal. Os carros É, antigos, aqueles que pegam. Eu não sei se essa expressão se usa, ô João, pega no tranco, sabe? Tu tem que empurrar para pegar no tranco, e aí ele vai, eu não não vai, aí o confundo, cara tá meio enrolado dentro. O Jonas estava pegando no tranco no treino, tomou uma dura do Jorge Jesus, né? Do é, eu, Mister. eu não sou pessoa indicada para falar de carros, porque eu não entendo nada, mas eu lembro que sempre quando eu cresci, a gente falava, eu via os carros a gasolina e os carros a gasóleo. Eu acho que era o equiparável ao diesel, até porque álcool nem havia na altura. Mas enfim, quer dizer isso, né? Tipo carro a álcool. Você estava a andar a álcool, estava a andar devagar, Isso. mas eram os carros a gasolina e gasóleo, que era o equivalente a diesel. Acho que era a palavra portuguesa para substituir diesel, enfim. Mas olha só, eu quero aproveitar então a oportunidade para falar de seleção brasileira e técnicos. Por que, se você acredita que sim, por que Jorge Jesus e Renato Portaluppi seriam ótimos técnicos para a seleção brasileira? Porque Renato, na sua opinião, acredito que você vai dizer que sim. Posso estar errado. E por que Jorge Jesus seria um ótimo técnico para a seleção brasileira? Olha, são dois grandes nomes interessantes e que com certeza tem muita qualidade para estar na seleção. É, principalmente assim, pensando em seleção, a gente acho que não vê a hora de voltar a ganhar uma Copa do Mundo. E uma Copa do Mundo é um tiro curto de 7 jogos. Me lembro a última que ganhamos, 2002, se falava muito da família Felipão. É claro que os jogadores, né, a tática é importante e tal, mas é a forma também de preparar, de todo mundo ali unido, junto, isso conta muito. E penso que os dois têm essa característica, mais o Renato, até mais o Renato do que o Mister, em termos de agregar, de ser um paizão, né? De comandar o balneário, como falam em Portugal, o vestiário de uma forma muito tranquila. O Mister Jesus já é um pouco mais agressivo, ele gosta de picar com o jogador para ver se tira o melhor do jogador, cada um com as suas características. Grandes senadores, grandes vencedores, onde passaram sempre tiveram bons resultados, conhecem muito o futebol brasileiro. O Renato nem se fala, o Mister também, porque eu me lembro quando eu estava em Portugal, ele conhecia jogadores até da Série B do futebol brasileiro, ele sempre gostou do futebol brasileiro, sempre acompanhou. Então, hoje a gente sabe que está no comando da seleção do Dorival, e mais, a gente sabe que o Dorival, uma hora ou outra, vai deixar de comandar a seleção. Não sei se vai ser após Copa do Mundo, vai depender muito dos resultados. Mas são dois nomes interessantes que eu, como torço muito para os dois e gosto muito dos dois, fico na torcida para um dia eles estarem comandando a nossa seleção. João, pode fazer as honras da despedida. E se tem mais uma questão, fica à vontade para encaminhar com o Jonas. Não tenho mais nenhuma questão, só agradecer ao Jonas pela disponibilidade, né? Por ele que é Zuca, mas é um pouquinho Tuga também, ter vindo aqui. A gente se cruza muito aqui porque estamos na mesma cidade, Ribeirão Preto. Eu nunca imaginei, eu que sou de Lisboa, que viria a morar em Ribeirão Preto. Olha o acaso, como é que aconteceu, né? De me cruzar aqui com o Jonas, ídolo de tantos amigos meus benfiquistas lá em Portugal. E de repente a gente virou aqui amigo também. Temos as filhas na mesma escola, temos, enfim, um monte de ligações aí. E por isso agradeço muito a disponibilidade e foi muito bom. E foi bem na hora, né? Porque a gente precisava de escolher um atacante. A gente já tinha escolhido o Jonas na semana passada, aí precisava que ele falasse, que ele desse cara, né? E deu mesmo. Muito obrigado, Jonas, e vamos falando. A Eu nossa agradeço. seleção. Desculpa, Jonas, claro, fique à vontade. Não, pode ir, Caco. Vocês que comandam aí.
Não, a nossa seleção ficou de bom tamanho. Eu também queria agradecer a sua disponibilidade. Fiquei muito honrado com a sua presença aqui, até lembrando aqueles períodos que acompanhei aqui de bastidor, a época como jornalista da RBS, o período do Grêmio muito interessante. Muito obrigado pela sua presença e espero que você tenha muito sucesso agora na sua vida profissional, ainda ligado ao futebol, mas também de uma forma diferente. O cara que saiu da farmácia, como farmacêutico, que virou um grande profissional do futebol, que muito nos orgulha aqui no Brasil e também em Portugal, como disse o João. Caco, o João é um grande amigo meu hoje em Ribeirão, eu gosto muito dele, a esposa, a filhinha, como ele disse, estamos em contato aqui direto, não só na escola, em outras partes da cidade, e tenho muito carinho e respeito pelo João, e aqui eu vou ver ele com frequência. Já você, Caco, vou ver você pelos canais da ESPN, fazendo os jogos aí do português. Tomara que o Benfica, você possa narrar aí no último jogo, no penúltimo, no antepenúltimo, o quanto antes melhor para nós benfiquistas, o título do Benfica esse ano. E foi um prazer ter participado com vocês aí, um bate-papo muito legal, descontraído. E agradeço também de vocês terem me colocado aí na seleção, aí, na caderneta dos cromos, né? Como se diz lá. Porque também, se você não me colocasse, eu ia ficar chateado, pô. Brincadeira à parte, muito bom estar com vocês e estou sempre à disposição aí do que vocês precisarem. Um grande abraço. Eu lembro para você se inscrever no nosso canal, você que está ligado. Esse foi Jonas Gonçalves Oliveira, grande craque do futebol brasileiro e português. Obrigado, João. Obrigado, Jonas. E a todos, até a próxima. Um abraço. Até a próxima.